Oi, eu sou o Hans, produtor musical na Cardial. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre produção musical e produção de beats para o rap, ou seja, como se tornar um beatmaker e como se tornar um produtor musical, tanto para o rap ou para outros estilos de música. Atualmente eu tenho 28 anos e eu comecei a fazer música desde os 13. Eu tive meu primeiro contato com a música aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Piauí, e lá era outro cenário, não sabia o que era rap. Eu sou rapper, produtor musical de rap, e eu tive meu primeiro contato ouvindo Linkin Park. Eu assisti um videoclipe do Linkin Park e eu pedi um CD para a patroa da minha mãe. E esse CD, nesse grupo Linkin Park, tinha um cara chamado Mike Shinoda, que ele era do rap, era um grupo de rock, mas ele era do rap, ele rimava dentro do grupo de rock, eu me apaixonei por aquilo. E aí eu comecei a escutar MVB, o RZO, a galera de São Paulo do rap, e me apaixonei pela cultura, pela forma como eles usavam as palavras, e esse foi meu primeiro contato. Eu comecei a compor, com 13 anos. E aí eu conheci a galera da dança e comecei a dançar break dance nas boates que tocavam hip hop. Então eu dançava break em outro estilo de música. E aí eu fui conhecendo uma galera de Copacabana, Mabile, que foi um cara muito conceituado na época, que ele foi o cara que criou o primeiro primeiro grupo de Stronda Music, antes mesmo do bonde da Stronda, que inclusive é amigo deles. E aí eu conheci esse cara dançando e a gente começou a compor junto e criou a Pinheiro Beats, porque eu morava numa rua chamada Pinheiro Guimarães e calhou da gente criar a Pinheiro Beats. E aí nesse meio tempo eu conheci um cara chamado Rugal, que também dançava break, e eu queria muito aprender a criar beat, só que eu não sabia como que funcionava, como que eu pegava os instrumentos e criava um instrumental só meu, único. Até então eu só pegava instrumental da internet, da galera dos Estados Unidos, que era uma coisa maravilhosa, muito complexa, e eu tinha uma vontade muito grande de entender como aquilo era feito. E eu fui correndo atrás, e esse Rugal me falou de um programa chamado FL Studio, que eu vou falar um pouquinho mais à frente como ele funciona. E aí eu comecei a fuçar esse programa sozinho na internet. Na época não era tão fácil como hoje, que você tem diversas videoaulas no YouTube, você tem cursos, você tem aqui no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, você tem empresas que te ensinam a fazer isso também. Então na época eu fui catando a galera dos Estados Unidos, assisti os vídeos e nem sabia falar inglês, e eu simplesmente via o cara fazendo no software e eu repetia no meu, dentro de casa. E foi assim que eu comecei a criar os beats sozinho, autodidata. E a gente foi começando a gravar as músicas dentro de casa mesmo, pegava a caixinha de som do computador, antigão, aquele computador que era na horizontal ainda, e o microfone do computador, você colocava uma caixinha aqui, outra aqui, e tinha que posicionar de uma maneira que o teu som ficasse na mesma altura do instrumental, porque senão você ia ter que gravar tudo de novo. A gente não sabia o que era mixagem naquela época, não sabia nem o que era produção musical, então o lance era botar ali o microfone de uma maneira que a gente gravasse, e o que gravou era a música. Era assim que a gente fazia há 10 anos, 15 anos atrás. E aí a gente começou a aperfeiçoar. Era uma época que estava crescendo bastante o movimento de rima aqui no Rio, né? Batalha do Conhecimento, que é MC Marechal, foi a época que a gente conheceu ele. Inclusive eu batalhei uma vez na Batalha do Conhecimento, foi uma experiência fantástica para mim. Eu saí de lá mais branco do que eu sou, tremendo assim, foi muito incrível. E comecei a gostar mais ainda do cenário, mais ainda de fazer. Eu já tinha umas músicas na internet, a galera incentivava legal. E aí um dia a gente conheceu o Emicida em Copacabana. O Emicida correu da gente nesse dia, achando que a gente ia bater nele, porque a gente estava tão eufórico que saiu correndo atrás dele, Emicida, Emicida. E aí ele correu porque naquela época ele falou que a galera em São Paulo corria atrás dele para bater nele, porque ele ganhava da galera nas batalhas de rima e ficava puto. E aí queria bater nele depois. Mas aí a gente conheceu ele, conheceu o Kamal nesse dia, que é um DJ lá de São Paulo, muito conceituado, um mega produtor também. E aí a gente começou a fazer, entre aspas,
a gente não, Mabile, né, que era o meu irmão de criação. Eu era como um produtor dele, a gente fazia tudo junto, mas ele era o cara que tinha mais público e tal, ele estava mais avançado nessa questão de fazer show, de ter uma estrutura. E a galera gostou tanto dele que a gente começou a dividir palco com eles. Eu ficava na produção, eu ia com ele para os shows, ajudava, a gente fazia toda a estrutura. Ele dividia o palco com Emicida, com Kamal, Gabriel Pensador, Flora Matos. E aí foi a época que, ao longo do tempo, eu descobri que tinha um curso de faculdade de produção musical. E aí eu me interessei, passei, eu consegui uma bolsa integral. E aí eu fiz todo esse curso, eu conheci o Ayrton Bahia, que foi o produtor do Legião Urbana, entre outras pessoas. E aí nesse curso foi que eu abri minha mente, eu aprendi a mixar, masterizar, técnica de microfonação, aprendi sobre produção musical literalmente, como que funcionava o processo de você pegar um artista, fazer a pré-produção, produzir, e depois fazia pós-produção para lançamento, todas as etapas que eu vou falar para vocês aqui daqui a pouquinho. E aí ao longo dos anos a gente foi se aprimorando, é muita história, é muita coisa para falar, eu vou precisar resumir um pouquinho, mas enfim, chegamos ao dia de hoje. A Pinheiro Beats mudou de nome, mudou só para Pinheiro. Hoje em dia a Pinheiro Beats é a atual Cardeal, porque a gente tinha um sonho de unir as pessoas. A gente viu o cenário se desfazendo, a galera ficando um puto com o outro, um querendo ter uma panelinha, outra panelinha, e a galera querendo passar por cima dos outros, mas a gente queria fazer um negócio diferente. A gente queria unir a galera da Zona Norte, da Zona Sul, da Baixada e mostrar que ninguém precisa tá do lado oposto, ninguém precisa ser inimigo. E a Cardeal tem essa questão dos pontos cardeais, de você unir as pessoas. Então, essa é a filosofia da Cardeal, é você unir e elevar. Que o elevar é simplesmente você dar uma estrutura para a pessoa e ensinar ela como ela pode fazer para chegar onde ela quer chegar. Seja só o cara que quer fazer vídeo pro YouTube como músico, quer ser aquele artista de estúdio ou aquele artista de show, porque você tem essas separações também. Tem uma galera que tem uma pegada melhor para fazer música dentro do estúdio, tem um potencial de criação melhor, e tem aquele cara que não é tão bom assim no estúdio, ele precisa gravar várias vezes a mesma música, mas no show o cara é outro nível, é como se tivesse incorporado e nego vibra, o cara pula, dá mortal no palco e a galera, vai a delírio. Então, basicamente, essa é a história da Cardeal e essa é a minha história também, de como eu quis aprender a fazer sem ter recursos, sem ter dinheiro, e hoje em dia eu consegui construir um home studio na minha casa e eu consigo dar suporte à galera que também quer aprender. Beleza, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de beatmaker e após esse breve resumo eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem para ver como que funciona dentro do software mesmo. Eu uso um programa chamado FL Studio, porque eu acho o programa mais completo, porque nele você pode criar do zero, usando o teu kit de bateria, o teu kit de loops, e você pode também gravar, usando uma interface de áudio, você seta o canal. Setar o canal é simplesmente você colocar o cabo do microfone no número 1 da tua interface de áudio, depende de quantos canais ela tem, e aí você faz o link dentro com o teu software para escolher em qual canal aquele som vai ser captado. E aí você já grava direto na pista do FL Studio. Mas você pode usar diversos outros softwares como Cubase, Pro Tools, que é o mais conhecido hoje em dia nos grandes estúdios, como Logic da Apple, entre outros. Então o FL Studio ele é mais completo para mim, porque a interface dele é mais simples, e aí você vai ter uma aba com vários kits de bateria. Você pode usar sintetizadores, você pode usar VSTs, que são os instrumentos virtuais. Então você pode usar um teclado controlador ligado no teu software, e nesse teclado controlador você pode usar qualquer instrumento virtual que você consiga instalar dentro do seu software. Então vamos supor que você seja um produtor de rap. Então rap normalmente você usa um bumbo, uma caixa, um prato e qualquer outra coisa. Eu gosto muito de instrumentos africanos também e não conheço todos os nomes dos instrumentos, mas eu tenho um pet de bateria de instrumentos africanos. Tem oboé, que eu não sei exatamente se é africano, mas tem muita coisa, tambor, atabaque, berimbau, você pode usar qualquer coisa, inclusive você pode, sei lá,
quero fazer um som diferente em casa. Aí você bota o microfone aqui na parede, bate na parede e você tem um som. Você pode gravar esse som direto no teu FL Studio, você pode mixar ele, moldar ele lá dentro e você cria um timbre só seu. Isso é muito bom também no software. Então, agora no vídeo eu vou mostrar para vocês como que funciona isso na prática. E agora eu vou falar um pouquinho sobre produção musical do meu ponto de vista, porque produção musical é algo muito complexo, as pessoas podem entender de uma maneira particular. Cada pessoa pode entender de uma maneira particular e pode fazer de uma maneira particular. Inclusive eu consigo produzir pessoas de maneiras diferentes. Isso vai depender muito da energia, vai depender muito da personalidade da pessoa. Mas vamos supor que eu queira me produzir. Eu posso ser o meu próprio produtor, tendo meu estúdio, sabendo mixar e masterizar minha música. Eu posso fazer tudo sozinho. Então vou explicar um pouquinho do meu último processo de produção, que vai estar mais fresquinho na mente. Eu faço os beats dentro do FL Studio, como eu posso já ter uma letra e tentar encaixar em um beat. Essas são as maneiras que eu faço, que são mais práticas para mim. Às vezes é melhor eu criar o beat antes e depois criar a letra. Então isso é um processo de pré-produção. Eu fazia a seleção, eu decidi como que eu vou fazer. Então na pré-produção eu posso decidir quantas faixas eu vou ter naquele álbum, naquele EP, dependendo do tamanho dele, dependendo da estrutura que ele vai ter. Eu posso decidir quantos clipes vai ter, mas isso tudo que a gente vai fazer na pré-produção a gente pode alterar também durante o processo. Que mais? A gente pode pensar em questão de orçamento. Se eu não tiver um home studio, se eu tiver que mixar e masterizar com outras pessoas, a gente faz o orçamento também, isso faz parte da pré-produção. Se você não for do rap, se você for um artista de rock, por exemplo, e não tiver uma banda, então também cabe na questão do orçamento da pré-produção você contratar os músicos, a galera que toca piano, teclado, guitarra, violão, bateria, você pode contratar e incluir todo mundo no orçamento, pode decidir qual estúdio que você vai gravar. E não necessariamente você precisa mixar e masterizar nesse estúdio, você pode escolher qualquer estúdio, qualquer pessoa. Isso tudo está dentro da pré-produção e tem muito mais coisa que a gente vai decidir na pré-produção, na reunião da pré-produção. Mas resumindo, é o básico, você selecionar, você fazer uma reunião, pode durar um dia, 2 dias, uma semana, a pré-produção pode durar o tempo que for, mas ela tem que ser antes de você começar a gravar, literalmente. E aí você também determina um período, né? Eu já decidi quantas faixas, já decidi quais instrumentais eu vou usar, e agora eu vou decidir em quanto tempo eu vou ter que gravar. Isso também faz parte da pré-produção, mas já está adiantado, já está, sei lá, já fiz tudo na pré-produção e eu vou definir essas datas. Então eu posso começar a gravar amanhã. Então beleza, então a gente define, eu tenho um CD de 5 faixas para fazer, então eu tenho um mês para gravar tudo. E esse um mês é um tempo assim, para um CD de 5 faixas de rap é muita coisa, porque a gente consegue gravar tudo em uma semana. Mas ao longo desse período, se você for gravar uma guia, e a gente chama de guia, é uma faixa que a gente grava para ouvir, não é a música pronta. Então a gente faz essa guia e vai ouvir no fone do estúdio, pode ouvir nas caixas de monitoração do estúdio, pode ouvir no carro para ver como é que tá. Isso vai fazer com que você entenda como que tá a tua interpretação na música, se o beat está batendo legal, está encaixando legal, e às vezes você rimou de uma maneira e naquela hora que você está gravando você não percebe, e aí você está ouvindo no carro, você percebe que poderia ter mudado, poderia ser melhor assim, e por aí vai. E aí você volta para o estúdio para fazer isso. Então normalmente a gente dá uma data maiorzinha, com uma data limite, né? Passou dessa data limite, acabou, não vai fazer mais nada, ficou ruim. E é isso, justamente para a gente dar andamento em novos projetos, porque senão você vai querer entrar na perfeição, você vai ficar fazendo coisa eternamente e nunca vai lançar nada. Então é uma coisa que a gente pensa bastante, e eu digo isso justamente porque a gente conhece uma galera, inclusive que gravava no meu estúdio quando eu comecei, quando era Pinheiro Beat, que gravou, sei lá, 7 faixas e 15 anos depois as faixas nunca foram lançadas. E aí a gente parte para a produção em si, que é gravar as faixas no tempo estipulado, fazer o pagamento da galera
E aí depois disso a gente mixou, masterizou tudo isso nessas datas também, e aí vai ter a pós-produção. A pós-produção é a gente decidir como vai ser lançado, em quais plataformas vão ser lançadas, se a gente vai prensar, né? A gente chama de master, é um CD que a gente manda para uma fábrica e aquele CD vai servir de molde para prensar vários CDs. Isso antigamente, hoje em dia a gente não faz mais isso, mas a gente cria uma master que você manda para um NRPM da vida, uma CD Baby, e essas empresas vão divulgar a tua música nas plataformas digitais. E aí você pode decidir se vai lançar no YouTube também. Tem outras plataformas de vídeo que você pode lançar os clipes também. Como que você vai fazer essa divulgação, se vai ser no Instagram, se vai ser pago ou não, se você vai usar influências digitais para fazer essa divulgação, se vai ser no boca a boca e por aí vai. Essa já é a pós-produção de uma galera pequena, no meu caso, que eu tenho uma pequena estrutura, não tenho uma equipe grande, mas no ponto de vista de outros produtores, de uma Anitta da vida, por exemplo, a pós-produção com certeza vai ser diferente, vai ter um potencial muito maior e vai ter uma elaboração muito maior também. Então, resumindo, isso é para a galera que está começando, que não começou e quer aprender. Basicamente, a produção musical é isso, no geral. Então, resumindo, basicamente a questão de beatmaker e produção é bem simples. Se você quiser aprender um pouquinho mais, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @cardialpro, mas eu também vou deixar algumas dicas aqui também, se você está começando, se você não sabe por onde começar. Primeiro de tudo, se você quer ser um beatmaker, escolha o seu software de produção. Hoje em dia é muito fácil você achar nos sites de pesquisa como Google. Então você pode escolher FL Studio, pode escolher o Logic, Audacity, entre outros. Só pesquisar produção musical ou software de produção musical. Você pode pesquisar também por cursos. Aqui no Rio de Janeiro você tem faculdade de produção musical, onde você aprende basicamente tudo, desde do básico de harmonia, teoria e harmonia, até ser um engenheiro de áudio. Você aprende eletrônica também, a criar os hardwares de software, como interface de áudio. Você aprende na faculdade a criar um módulo de guitarra, por exemplo, de efeitos. Você aprende acústica em estúdio, acústica ao ar livre, se você quiser trabalhar com sonorização de shows em estádios, por exemplo. Se você quiser trabalhar criando estúdios, fazendo tratamento acústico para estúdios. Você aprende áudio para TV também, você aprende a mexer em mesa de som, é muita coisa. Então as faculdades hoje em dia elas são muito boas. E aí, se você acha que precisa de muito dinheiro, investir 10, 20, 30 mil reais, pode ficar tranquilo que com menos de R$1.000 você consegue montar um home studio do início para começar a gravar. Então eu lembro que a minha primeira interface de áudio custou R$300, meu primeiro microfone também custou R$300 e você pode usar um notebook de R$800 para começar a produzir e gravar. Você consegue fazer isso. Então não se preocupa de ter uma grande qualidade, porque no início você precisa aprimorar suas técnicas e aprender como funciona cada processo. Você precisa dar um passo de cada vez e depois que você aprender, e aí sim você começa a aumentar a qualidade do seu trabalho. E aí você pode sim investir em produtos de mais qualidade. É importante você ter um CD de referência. Você pega os caras que fazem masterização, que cobram $10 mil, $20 mil para fazer masterização. Cria um CD de referência para quando você já tiver um pouquinho mais avançado em mixagem, masterização, se você quiser se especializar nisso, é legal. Mas é importante também você entender e criar o teu próprio estilo, porque a música é a tua identidade e você não é obrigado e nem precisa fazer como os outros caras fazem. Essa é uma dica muito importante para você não se limitar também. Então vamos supor que você seja o cara do boom bap do rap. Estude pessoas que façam boom bap, mas seja autêntico também, porque às vezes você só está fazendo aquilo porque os caras fazem e não necessariamente você tem tesão naquilo. Você tem tesão em fazer um negócio mais abstrato, que é o meu caso. Então faça esse mais abstrato. Mesmo se você não tiver público agora, faça, porque daqui a 2 anos você pode ter esse público e você já vai estar mais avançado também. Isso serve para todos os outros estilos. É importante você conhecer o teu, mas estudar os outros. Se você é do boom bap, você pode estudar o trap também, como funciona a velocidade da batida, como que você encaixa cada instrumento, cada kick, cada prato e por aí vai. Como você usa o sintetizador, a forma como você mixa,
quando você coloca cada instrumento dentro da mixagem, isso é muito importante. Então, quanto mais você estudar, e principalmente se você estudar a galera da antiga, melhor você vai ficar. É basicamente isso. Então, vamos ver se vocês conseguem Tem gente que acha que para ser designer de experiência do usuário precisa nascer. ouvir o sample. Beleza. Eu vou tentar achar a música original na realidade. Acho que é esse aqui. Achei. Só não sei se a qualidade é tão boa quanto aquele. Tem que baixar e aí. Mas vamos pegar esse, porque a grande questão é a essência. É só um beat de, né, algo profissional mesmo. É só para mostrar para vocês como que eu faço. Existem várias formas de fazer esse processo. Eu posso usar a MPC, como posso usar o meu teclado do computador, como posso usar o meu teclado controlador. No caso, eu tenho um teclado sintetizador, que ele funciona como MIDI, mas também funciona como controlador. Então, espera só um pouquinho aí, que eu vou terminar as configurações aqui e vou botar. Eu vou deixar rolando um pouquinho a música para vocês sentirem. Beleza, isso aí é um pouco mais para vocês sentirem, e parece que esse é muito linear também. Então, se alguém estiver precisando de, sei lá, aula, um quesito mais produção, quiser pegar umas dicas, né? O que eu aconselho, quando você quiser samplear algum som, alguma trilha, alguma música, escute bastante aquela música, principalmente se ela não for linear, se ela tiver diversas partes. Porque pode ser que você se empolgue, ouve o início da música, caraca, adorei, vou samplear, e não vê outras partes que poderiam ser melhores. Então, ouça tudo, marque as partes que você deseja samplear, até para facilitar o teu processo.